Bom, nós vamos gravar então hoje, tá? Primeiramente, eu queria dar boa noite a todo mundo, agradecer aí a disponibilidade, né? De poder estar numa quinta-feira chuvosa dessa aí, participando de uma aula, tem interesse em estudar. Queria agradecer aí os colegas da UPA e agradecer os acadêmicos de medicina da Unital, tá? Também queria dar boa noite para o doutor Rafael, né? Queria agradecer a disponibilidade do tempo de preparar essa aula para a gente, de orientar e fazer a gente estudar aí também, tá? É um prazer, cara. O Rafael é meu amigo pessoal, né? A gente tem várias histórias juntos aí, dentro de hospital, dentro de UTI, na época do Covid. Então, assim, cara que vai acrescentar muita coisa aí pra gente, tá? Então, boa noite a todos. Doutor Rafael, fica à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão aí, a gente interrompe um pouquinho. Acho que o doutor Rafael não vai se incomodar. E aí a gente pergunta para ele aí, a gente questiona, é para a gente aprender, é para facilitar o serviço aí para a gente, tá bom? Qualquer coisa, à tua disposição. Um abraço. Obrigado, Rafael. Fica à vontade. Antônio, eu que agradeço. Boa noite para todo mundo. Que para a gente sempre é um desafio, né? Sempre brinco que é uma briga entre vampiro e lobisomem, né? Clínicos e cirurgiões. Então, para mim é um prazer, né? Agradeço o convite. Gosto de poder ajudar, de poder discutir os casos, poder passar um pouco da experiência, né? Já me vi desse lado aí várias vezes. Acho que é interessante a gente poder discutir um pouquinho da rotina, como funciona, como avalia um paciente aí, principalmente nos dias de hoje, né, com a dificuldade que a gente tem, às vezes, muitas das vezes a gente só se baseando em exames, às vezes esquece um pouquinho, né, aquela teoria da medicina de examinar o doente e conversar com o doente. Então, a minha ideia aqui é que seja um papo descontraído, a gente consiga aí passar um pouco da informação. Vou deixar um espaço para aula, para a gente discutir casos, discutir dúvidas, né? Espero que todos aproveitem aí e consigam adquirir um pouquinho aí do que eu vou passar, tá bom? Se me permitir, a gente já começa. Fica à vontade, Rafa. Pode começar aí, cara. Tá, antes de tudo, queria me apresentar. Para quem não me conhece, sou o Rafael Arouca, sou formado pela Faculdade de Medicina de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Vim para São Paulo, fiz residência de cirurgia geral no Hospital Ipiranga, fiz o R1, R2, depois fui fazer o R3, R4, R5 no Hospital das Clínicas, da Faculdade da Medicina da USP, onde fiquei lá por um bom tempo. Sou especialista em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia, de Cirurgiões, tenho especialidade em cirurgia do aparelho digestivo, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, sou instrutor da TLS e atualmente, né, há 5 anos resolvi largar São Paulo e vim para o litoral. Hoje sou coordenador de cirurgia geral do Hospital Mário Covas, na Ilhabela. Bom, o objetivo da nossa aula de hoje é poder capacitar, ou pelo menos tentar passar uma mensagem, né, sobre o atendimento inicial do paciente, como você vai manejar um paciente com um abdômen agudo. Eu gosto sempre de colocar nessas aulas, expor de forma mais prática, um caso clínico no início, para que a gente tenha uma ideia do que a gente vai se deparar dentro de um pronto-socorro, dentro da UPA, que seja, e no final, depois de tentar absorver um pouco aí de teoria, a gente conseguir responder essas perguntas. Então, o caso clínico é uma mulher de 41 anos, que chega na UPA, né, com quadro de uma dor abdominal em cólica há mais de 6 horas, associada a náuseas e vômitos após uma alimentação gordurosa. Ela refere uma febre não aferida, não tem alteração tanto do hábito urinário ou do hábito intestinal. Refere que a última menstruação foi há 1 semana e os sinais vitais na entrada, ela tinha uma pressão arterial normal, uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto. Comorbidade, ela é obesa, né, e hipertensa. E negava cirurgias prévias, né, e também negava alergia. No exame físico, ela tinha um ruído aéreo positivo, o abdômen globoso, mas doloroso principalmente no hipocôndrio direito, com um sinal de Murphy positivo. Então, as perguntas, depois dessa história toda que a gente vai fazer, e ao final a gente vai discutir, qual o diagnóstico sindrômico dessa paciente, qual é a conduta inicial, quais são os exames complementares que a gente deve solicitar, quais são as hipóteses diagnósticas que a gente tem que levantar para esse paciente e qual vai ser a conduta final.
como a gente vai conduzir esse caso. Para começar, a gente precisa definir o que é abdômen agudo. Quando a gente fala em diagnóstico sindrômico, uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né? E o abdômen agudo não é diferente. Ele é uma síndrome clínica caracterizada por uma dor na região abdominal, como o próprio nome diz, que é não traumática, súbita e de intensidade variável, geralmente associado ou não a outros sintomas, e que necessita de diagnóstico, sempre. E a conduta terapêutica imediata, e que sempre tem que ser discutido que ela vai ser cirúrgica ou não. Às vezes a gente tem a impressão, ou tem o raciocínio errado, de que sempre um abdômen agudo ele é cirúrgico, nem sempre ele vai ser cirúrgico. E por isso, a gente precisa ter conhecimento do quê? De quais são as causas do abdômen agudo. Eu acho que esse slide, ele tem uma importância muito grande aqui, nessa nossa discussão. Porque você sabendo quais são as causas do abdômen agudo, muito provavelmente, durante o atendimento de um paciente com dor abdominal, você vai conseguir excluir, na maioria das vezes, grande parte das causas e conseguir lá no final direcionar para o seu diagnóstico. Então, quando a gente fala em causas, a gente tem principalmente essas 5. O abdômen agudo inflamatório, que representa a grande maioria, que é 40% a 60% dos casos. O abdômen agudo obstrutivo, a gente tem de 20% a 25%. O abdômen agudo perfurativo, de 10% a 15%. O abdômen agudo hemorrágico, de 5% a 15%, junto com o vascular, na mesma frequência de 5% a 15%. O abdômen agudo inflamatório, o próprio nome diz, existe uma inflamação dentro do abdômen. E essa inflamação, os casos mais comuns que a gente vê ali no atendimento inicial, são principalmente esses casos. Apendicite aguda, que, claro, eu não vou entrar em detalhe sobre cada um aqui, senão seria uma aula muito extensa, mas a apendicite aguda, que é muito comum, a colicistite aguda, que é a inflamação da vesícula biliar, a diverticulite aguda e a pancreatite aguda. Quando a gente tem noção de cada patologia e de característica durante o exame físico, durante a conversa com o paciente, a gente consegue meio que direcionar esse diagnóstico. Então, no abdômen agudo inflamatório não é diferente. A apendicite aguda, o paciente vai falar que tem aquela dor que começa no umbigo, migra aqui para a fossa ilíaca direita. A colicistite aguda, aquele paciente, geralmente mulher, idade fértil, acima do peso, e está ali com aquela dor em cólica, ou às vezes a dor persistiu e ela começou a ter uma dor principalmente no hipocôndrio direito. A diverticulite aguda, já não, a gente pensa mais o quê? No paciente idoso, embora pode ter em jovem, mas é um paciente que começa com aquela dor, principalmente onde? Na fossa ilíaca esquerda, que é o local mais comum da diverticulite, que é o sigmoide. E a pancreatite aguda, aquela famosa dor em barra, irradiação para as costas. Então, durante o exame físico, durante a anamnese, você já vai conseguir colher na história e vai direcionar, se você lembrar dessas causas de abdômen agudo, e se você conversar bem com o paciente. Quando a gente fala em abdômen obstrutivo, o próprio nome diz, é uma obstrução intestinal. E a gente tem várias outras causas. Obstrução intestinal por bridas. Brida nada mais é do que aderências. Um caso que está na mente de todo mundo, o ex-presidente, Bolsonaro, vira e mexe, vai lá, faz um abdômen agudo por brida, obstrução. Por quê? Muito comum em cirurgias, paciente que já foi operado, então lá na história, você já fez alguma cirurgia? Já fiz a cirurgia abdominal. O paciente você já começa a raciocinar para o lado do abdômen agudo obstrutivo. Tumores, invariavelmente, os tumores, eles acabam se manifestando de forma obstrutiva. A maioria das vezes os pacientes não vão fazer prevenção, e quando chegam ao UPA, ao pronto-socorro, eles já chegam com um quadro de obstrução. Hernia inguinal. Raramente acontece? Sim, mas acontece. A gente vira e mexe e vê lá um paciente que está com quadro de obstrução, e às vezes você, durante a inspeção do abdômen, não olha a região inguinal e o paciente tem uma hernia inguinal, e está lá, aquele é o ponto de obstrução do paciente. O volvo do sigmoide, é onde existe uma torção, como se o sigmoide ele girasse em torno do próprio eixo. Então, aí pega como se fosse aquelas bexigas que o pessoal brinca de fazer cachorrinho, não sei o quê, como se girasse ele em torno do próprio eixo, fazendo um quadro obstrutivo. A intussuscepção é quando uma alça entra dentro da outra. Muito comum em criança, né? Mas pode acontecer em adulto. E a hernia interna, como se fosse, às vezes, até inexplicável. Os pacientes fazem aderências, não tem cirurgia, não tem nada, faz uma aderência entre a alça e ela gira em torno como se fosse um vulvo. Então, você sabendo que existem essas causas, a maioria das vezes fica fácil de você
na conversa, ou no exame do paciente, você conseguir traçar o seu raciocínio diagnóstico. O perfurativo, muito comum em pacientes com úlcera gastroduodenal, e aqui a gente vê um sinal clássico, né, onde você vê aquele ar aqui na cúpula do lado direito, aqui geralmente o fígado está nessa região, aqui do lado esquerdo, a gente sabe que a maioria das vezes pode confundir, mas é o fundo, né, a parte do estômago, e aí faz aquela bolha gástrica, e às vezes o paciente confunde, nós mesmos confundimos, achando que isso aqui pode ser um pneumo peritônio, mas não. Aqui é o sinal clássico que a gente vê no próprio raio-x. E a úlcera, você vai saber pela história do paciente, olha, o cara é etilista, ou não, tá uso de anti-inflamatório, tá usando durante muito tempo, não usa nenhum protetor gástrico, chega com quadro de dor abdominal. Então você, na conversa, na anamnese, você consegue fazer aí a sua hipótese. A diverticulite, que a gente viu que ela pode ver principalmente como quadro inflamatório, mas a diverticulite ela pode ser perfurativa. A gente sabe que, ainda bem, né, que são poucos casos, dentro aí a gente tem uma casuística aqui no Brasil e até mundial de 5 a 15%, mas ela pode ser também um quadro de diverticulite perfurada, onde abre um quadro de abdômen agudo perfurativo. E os tumores? Pô, é raríssimo, é difícil ver um tumor perfurar, mas também, às vezes, surpreende. Às vezes a gente pensa que até pode ser uma diverticulite perfurada, e no intraoperatório, lembrar que os tumores, principalmente nos velhinhos, pode evoluir com quadro de perfuração. O abdômen agudo hemorrágico, um pouco mais raro de se encontrar, né, de chegar, geralmente, quando vem a ruptura de aneurisma, aqui tem uma imagem bonita, né, que é onde a gente vê a aorta, tá com o contraste passando dentro do lúmen, e você vê aqui o aneurisma, né, que é aquela dilatação lá normal da aorta, e aqui já extravasando o conteúdo do aneurisma para a cavidade. Então, o aneurisma roto, né, é aquele negócio, é difícil o paciente chegar vivo no pronto-socorro. Mas, às vezes pode acontecer, você tá lá e sempre durante a história você vai conseguir colher, e durante o exame físico você vai sentir uma massa palpável e pulsátil no abdômen. Então, a importância de examinar o paciente. A gravidez ectópica e o cisto de ovário hemorrágico são causas ginecológicas de abdômen agudo, que também, mulher em idade fértil, beta-HCG positivo durante os exames laboratoriais, com dor abdominal, você tem que suspeitar que pode ter uma gravidez ectópica. E o cisto de ovário hemorrágico, que é comum também, você vê muita mulher com cisto de ovário, que às vezes rompe e dá uma dor e mimetiza aí, às vezes, o abdômen inflamatório. Confunde muito o cirurgião, às vezes, se não é um processo inflamatório ou um processo hemorrágico. E o abdômen agudo vascular. O próprio nome diz, vascular. Existe uma isquemia mesentérica ou, às vezes, uma trombose mesentérica. A diferença é se é uma artéria ou uma veia que é obstruída. Mas a consequência é a mesma. Existe um sofrimento vascular do intestino. Então, aqui nessa imagem, você vê o intestino com uma vascularização perfeita, ótima, e aqui um sofrimento. Então, a alça, geralmente toda sofrida e já com aspecto necrótico. A importância de você saber as causas é justamente porque essas causas vão te ajudar muito na abordagem inicial. E você viu que em todas as causas de abdômen agudo, eu sempre tenho levantado aqui, ó, a anamnese, a conversa, a história. Isso faz parte da nossa avaliação. Às vezes a gente esquece de conversar com o paciente, às vezes a gente esquece de buscar, às vezes está na correria, muito paciente, está com a cabeça cheia, não tem jeito. Se você está trabalhando e está vendo um paciente com dor abdominal, que passa aí de mais de 3 a 4 horas, a história é importantíssima. Então a gente tem que sentar e falar qual a localização dessa dor. Quando a gente pensa em dor no hipocôndrio direito, a gente pensa em vesícula, pensa em colestite aguda. Quando a gente pensa na localização em flanco esquerdo, eu tenho que pensar num idoso, por exemplo, numa diverticulite, né? Então, a localização da dor, ela é importantíssima para a gente traçar uma linha de raciocínio. E o início? Será que foi de início súbito? Pô, a apendicite é comum ter início súbito? Não, a apendicite geralmente ela vai evoluindo, começa uma dor periumbilical, irradia para a fossa ilíaca direita. Nossa, um abdômen agudo isquêmico. A dor é intensa, a dor é de início súbito, o paciente está bem, de repente, ele faz uma oclusão arterial, dá muita dor. O abdômen agudo obstrutivo. Não, a dor é de início insidioso, o paciente vai distendendo, a barriga vai aumentando. Então, isso é importante. Na história, você consegue ir selecionando o paciente e selecionando o tipo de abdômen agudo que está acontecendo. Os fatores de risco também. Faixa etária, que eu falei, criança. Você vai pensar o quê? Abdômen agudo inflamatório.
Idoso, vai pensar em obstrução, tumores. A idade fértil, para a gente pensar em abdômen agudo hemorrágico, cisto de ovário, é importante. Obesidade, paciente obeso, invariavelmente é um paciente que tem aquela esteatose hepática, tem uma vesícula já doente, a maioria das vezes ele vai ter uma colelitíase, então sempre tem que levar em consideração. Paciente que tem fibrilação atrial, aquele paciente que chega para você cardiopata, já tem história de ter fibrilação atrial, às vezes não trata, a maioria das vezes não trata, não tem acompanhamento, e chega com você com uma dor abdominal intensa, idosinho, você está vendo ali que, pô, toma um monte de remédio, às vezes está até em uso de amiodarona, qualquer outra medicação, mas mesmo assim, você tem que lembrar, opa, esse cara vai lá, fez um eletro, putz, tem uma fibrilação atrial, ó, provavelmente pode ter embolizado. Uso de anti-inflamatório, importantíssimo também, geralmente os pacientes com quadro para você suspeitar de úlcera, pacientes ortopédicos, é o que a gente mais vê aí nos pronto-socorros, na UPA, tomando anti-inflamatório, sem protetor gástrico, geralmente de forma crônica, às vezes nem é o coitado do ortopedista que passou, mas ele acaba usando que ele tem dor, então ele é usuário crônico, e aí acaba evoluindo, sim, em algumas vezes com úlcera. Você fala, pô, mas com a vinda do omeprazol, dos inibidores de bomba, isso diminuiu? Mas mesmo assim acontece. E o etilismo da mesma forma, tá? Então isso é importante. E sempre avaliar os sintomas que vêm associados. Então, você vê um paciente com dor abdominal, hipocondro direito associado à icterícia, opa, eu tenho que pensar nisso. Então, sempre sintomas associados, a gente tem que ver, pô, tá com náuseas e vômitos, abdômen distendido, tenho que pensar, assim, em obstrução. E o exame físico não fica de fora. Inspeção. Às vezes, olhando o abdômen do paciente, você consegue ver já sinais para pensar qual tipo de abdômen agudo está acontecendo. Abdômen agudo obstrutivo é o mais comum. Abdômen distendido, às vezes você vê alças com aquelas contrações na pele. Se o paciente for magro, você consegue ver, sim, um sinal daquela peristalse de luta que a gente fala. A ausculta, bem importante. Geralmente, os pacientes com abdômen agudo inflamatório, o ruído hidroaéreo é diminuído. Às vezes, o abdômen está aquele silêncio total, porque as alças estão paréticas. É a mesma coisa no paciente obstruído. Você escuta aquele som, aquele coisa que você vê lá na faculdade, aquele ruído metálico, né? Que é o intestino tentando vencer uma obstrução. A palpação, a gente consegue excluir bastante coisa. Né? Você vai palpar, você vai conseguir definir a localização da dor. Pô, uma palpação do lado direito, onde o paciente tem uma irritação peritoneal, aqui na fossa ilíaca, posso pensar aí em apendicite aguda. Se você vai palpar, faz o sinal aqui de Murphy, você pode pensar numa colestite aguda. Se vai palpar do lado esquerdo, você pode sentir um plastrão, você pode sentir aquela alça intestinal, um sigmoide bem espessado na diverticulite aguda, por exemplo. Então, isso te ajuda muito para você raciocinar e traçar o seu diagnóstico. E a percussão, na maioria das vezes, o paciente, você consegue ver sinal de irritação peritoneal. Eu, particularmente, uso muita percussão para testar a irritação peritoneal, porque às vezes você vai lá e fala, eu vou apertar sua barriga e vou soltar, igual está aqui, os sinais clássicos, que é o Bloomberg positivo. Às vezes, na percussão, o paciente ele já tem sinal de irritação peritoneal. Né? Se a gente levar um pouquinho mais para aqueles sinais que a gente vê em livro, sinal de Jober, que é o hipertimpanismo aqui em cima do fígado, para pensar no pneumo peritônio, é difícil. Dentro de uma sala, num pronto-socorro, um paciente grave, dificilmente você vai conseguir ouvir isso. E o sinal de Murphy é um sinal clássico, né, que você palpa aqui o hipocôndrio direito e manda o paciente inspirar. Na inspiração, ele corta a respiração devido à dor. Tem vários outros sinais que todo mundo gosta, né, Rovsing, sinal de Lazeg, ou outras coisas que talvez você tente aí, mas não são tão específicos. Então, esses sinais eu nem cito aqui, porque, na verdade, o Bloomberg e o Murphy é onde você mais vai ver durante ali, a sua avaliação no pronto-socorro e que realmente são fidedignos. Passando dessa avaliação, dessa conversa com o paciente, você já vai começar a traçar suas hipóteses diagnósticas. E, a partir daí, vem os exames complementares. Uma coisa que a gente sempre briga hoje, né, é porque o exame complementar, ele virou uma, vamos dizer, é uma forma de você já pedir tudo e ver o que vai vir. Só que quando você direciona, ele fica muito mais fácil no diagnóstico. Porque às vezes você pede várias coisas, eu hoje em dia
abordo pacientes que já fez tomografia, depois fez um ultrassom, depois fez um raio-x, né? Tem exame, às vezes eu pego exame de colesterol no pronto-socorro. Quer dizer, são exames que não vai te acrescentar em nada num diagnóstico de abdômen agudo, mas às vezes está lá, às vezes já vi até vitamina, né? Então você fica meio abismado, porque você não está fazendo uma medicina, você não está raciocinando, você está chutando para tudo quanto é lado. E aqui eu sempre brinco, que você que está ali abordando esse paciente, você tem duas formas de você ser atirador. Ou vai ser aquele atirador que pega uma metralhadora, o Rambo, dispara, ou você vai ser um cara capacitado para ser um sniper. Você vai tentar sempre dar um tiro certeiro. Isso influencia muito no seu diagnóstico. Então, quando a gente fala em exame laboratorial de imagem, a gente tem que pensar que existe, sim, uma rotina para o abdômen agudo. E a rotina para o abdômen agudo, ela engloba um hemograma. Por que o hemograma? Você quer ver sinais de infecção, você quer ver uma leucocitose, às vezes é um paciente idoso com dor, tem uma anemia, aí você pode pensar, pô, tem uma massa palpável, anemia, vou pensar em tumor, né? Você faz uma ureia creatinina para ver como está a função renal, se aquele processo que ele está passando por agora, se teve uma alteração do seu rim, ou a ureia creatinina até para você pensar num exame complementar de imagem, para ver se uma insuficiência renal pode atrapalhar ou não, né? O sódio e potássio nos pacientes obstruídos que chegam vomitando com distúrbio hidroeletrolítico, e você pode melhorar esse paciente até mesmo antes de um procedimento cirúrgico. A urina ontem, a gente vê muito no pronto-socorro, que muitos pacientes são tratados com uma infecção de urina porque veio uma leucostura, e a gente tem que lembrar que abdômen agudo, processo infeccioso intraabdominal, aumenta, assim, os leucócitos na urina, então você pode, ter uma leucocitose, uma leucostura, tá? Muito provável que seja um procedimento, seja um processo inflamatório. Aí a gente fala amilase e lipase. Quando você pensa em patologia de via biliar, principalmente em que? Pancreatite aguda, tá? Você tem que lembrar que a amilase e a lipase, elas têm meia-vidas diferentes, então não adianta o paciente que está com uma semana de dor, você pediu uma amilase, provavelmente essa amilase já vai estar baixa, então você tem que lembrar que a lipase será o melhor, né, marcador nesse momento. O beta para os pacientes em idade fértil. Ah, doutor, mas eu menstruei. Tudo bem, mas você está dentro de um pronto-socorro, precisa excluir sempre o beta-HCG. Se você tem suspeita que seja uma gravidez ectópica, doutor, estou sem menstruar, estou com uma dor abdominal intensa, tem que pensar no beta-HCG. O lactato, em alguns casos, pacientes graves, chegam com abdômen agudo perfurativo, séptico, você tem que ter um lactato. Ou quando você pensa principalmente em abdômen agudo isquêmico, onde a acidose metabólica, importante, o lactato sobe, ele pode ser aí um fator que te ajude. E a função hepática desses pacientes, a gente só pede quando você pensa em via biliar. Aí você deve pensar, e o PCR e o VHS? E o VHS, ele entra, o PCR, ele entra como índice inflamatório. Às vezes eu vejo muito paciente solicitado o PCR, ele vem alto, sem leucocitose, e fica aquela briga. E agora? Tem alguma coisa. Então, pode pedir? Pode pedir. Mas você tem que saber o porquê você está pedindo. Então, essa é uma rotina. Você não precisa, fora isso, nenhum outro exame vai complementar o seu diagnóstico. E a partir daí, você pede os exames de imagem. E vem os 3 exames que são mais solicitados: raio-x, ultrassom e a tomografia computadorizada. E agora, o que eu faço? Raio-x de abdômen. Eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês. Raio-x de abdômen no abdômen agudo só vai diagnosticar abdômen agudo perfurativo e abdômen agudo obstrutivo. Ah, mas eu faço o raio-x para ver abdômen agudo inflamatório. Eu vejo lá se tem apagamento do psoas, se tem alça sentinela. Esquece. Isso, sensibilidade e especificidade baixa, evidência científica baixa, não se faz mais. Ainda vejo muito pediatra antigo fazendo isso para criança, e não adianta, não dá. Hoje você tem que lançar a mão de exames melhores quando você quer pensar em abdômen agudo inflamatório. Eu não vou conseguir ver uma colicite aguda fazendo um raio-x. Eu não vou conseguir ver uma pancreatite aguda fazendo um raio-x. Quiçá a apendicite aguda, não adianta. Aqueles sinais, nossa, eu estou vendo ali, tem esses 2 sinais, eu tenho que operar. Isso acabou. Se a gente tem exames melhores, a gente tem que fazer exames melhores. Agora, o raio-x, ele entra muito bem no abdômen agudo perfurativo, aquele paciente uso de anti-inflamatório crônico, com dor abdominal intensa, sudoreico, entra ali, o raio-x resolve o problema, pneu peritônio. Dúvida? Tomografia. Tá? Ultrassom, excelente exame, rápido, acessível. A gente tem um viés aqui, quem faz o exame, né? A gente sabe que é uma dificuldade aqui no litoral de ter
profissionais competentes para fazer ultrassom. Isso a gente vê no dia a dia. Tá? Então, mas é um ótimo exame. Na mão de pessoas capacitadas, muitas das vezes a gente ia deixar de fazer exames mais caros como uma tomografia, porque o ultrassom ele resolve grande parte dos pacientes com abdômen agudo. E a tomografia acaba sendo um padrão ouro, né? A tomografia, nós cirurgiões gostamos muito porque a gente vê muito tomografia. Então, às vezes, a gente não precisa nem do radiologista para fazer a avaliação e definir diagnóstico. Só que a tomografia, além disso, ela estende um pouquinho o diagnóstico. No diagnóstico de tumor, eu consigo fazer estadiamento, então isso acaba sendo importante. A gente consegue traçar objetivos melhores para saber como eu vou operar quando a decisão é cirúrgica. Então, a tomografia acaba sendo hoje um exame padrão ouro, por exemplo, para apendicite aguda. E para a gente, eu sei que acaba sendo o melhor recurso, por causa que a gente não consegue ter respaldo nos outros exames. Uma coisa que é importante aqui, que todo mundo tem dúvida, eu faço tomografia com contraste venoso ou não? Sempre que você puder fazer contraste venoso, faça. Por quê? O contraste venoso, eu vou dar para o radiologista ou para o cirurgião que vai avaliar as maiores informações que pode acontecer dentro do abdômen no exame. Quando você faz sem contraste, você fica meio que um déficit para entender o que está acontecendo. Você perde muito nas imagens, porque o contraste, ele cora as alças, o contraste, ele, se você pensar que está acontecendo algum sangramento, ele vai extravasar para a cavidade, o contraste, ele vai corar todos os órgãos parenquimatosos, então ele te dá muito mais informação. Hoje é muito discutido a questão do uso do contraste para insuficiência renal. A gente tem vários trabalhos, boas evidências, em que o contraste que é usado hoje em dia é bem diferente de contrastes de anos atrás. Então, às vezes você vai esbarrar no setor de radiologia, né, que vai falar, não, não dá para fazer com essa ureia e creatinina, mas isso é muito questionável. Outra coisa é o jejum. Hoje não tem necessidade de jejum para fazer tomografia. Urgência é urgência, não tem problema. Às vezes você vai chegar lá, não, vai precisar de 8 horas para fazer a tomografia, 12 horas que seja. Isso não existe mais. Nos grandes centros, a tomografia é realizada mesmo eletivamente, sem jejum. Eu, particularmente, já fui fazer uma tomografia, até menti que eu estava em jejum para fazer, o cara mandou eu comer. Para você ter ideia de como isso já mudou. Então, eu sei que aqui a gente vai esbarrar, tem muita gente que vai pedir, o técnico vai vir, vai discutir, mas existe a evidência hoje em dia que não precisa mais do jejum para fazer tomografia. Em vista disso, avaliando toda essa questão da anamnese, o exame físico, os exames laboratoriais, os exames de imagem, e você sabendo as causas de abdômen agudo, eu acho que a gente precisa saber o que vai fazer com esse doente, né? Então, ele está ali, qual a conduta? O que eu vou fazer para esse paciente? Primeira coisa, se o paciente é grave, num quadro, por exemplo, de uma peritonite, por perfuração de alça e contaminação da cavidade, né, ou no abdômen agudo hemorrágico, a primeira coisa é a estabilização. E isso ajuda lá do ATLS, né, o tal do ABCDE. Isso dentro de uma sala de ressuscitação, uma emergência clínica, isso vale para esses pacientes. É você avaliar a via aérea desse paciente, avaliar a respiração desse paciente, avaliar como é que está a parte de circulação e estabilizar o paciente ali, né? Uma questão que a gente discute muito, analgesia. Quantas vezes não ouviram falar, nossa, não faz remédio para dor, senão vai mascarar a doença. Balela, gente. O paciente ele não precisa ficar sentindo dor para a gente fazer o diagnóstico. Você já colheu a história, você já fez o exame físico, você já fez os exames complementares, você já tem uma ideia do que está acontecendo. Então, por que deixar o cara com dor? Não, faça analgesia. Se o cirurgião falar, não vai mascarar, não vai mascarar nada. Até porque processos inflamatórios agudos ou qualquer outro tipo de abdômen agudo, a dor só ameniza, ela não melhora. Antibiótico terapia é importante. Se você sabe lá, é uma diverticulite aguda perfurada, eu vou fazer antibiótico. O paciente está com um quadro de apendicite aguda, eu vou fazer antibiótico. Colicite aguda, eu vou fazer antibiótico. Vocês são muito importantes para trazer o paciente para a decisão cirúrgica do melhor jeito possível. Aquele paciente ele tem que chegar para a cirurgia estabilizado. Não é para ele chegar lá desidratado, com dor, sem antibiótico. Então, por isso, a importância da conduta no pronto-socorro. Você levar o paciente para um trauma cirúrgico, é muito melhor para o doente que ele esteja estabilizado. Então, é importante.
Não esqueça, analgesia é importante, estabilizar o paciente e antibiótico terapia quando ele tem indicação. Bom, com isso, a gente volta lá no nosso caso clínico. E aí, a gente vai, aquela mulher, 41 anos, chega na UPA com quadro de uma dor abdominal, né, em cólica, há mais de 6 horas, associada a náuseas e vômitos após alimentação gordurosa. Então, aí, nessa história, você já consegue traçar algumas hipóteses diagnósticas. Você vai pensar principalmente no que a gente discutiu. Pô, mulher. Aí você continua a história. Ela teve uma febre não aferida. Está parecendo algo que... Será que é inflamatório? Será que é um quadro obstrutivo? Ela não tem alteração do hábito intestinal e nem urinário. Então, descarte. Pô, ela está evacuando, está tudo bem. Então, esse abdômen provavelmente não está obstruído, né? Ela tem a data da última menstruação há uma semana. Vou pensar em cisto de ovário, pô, a mulher falou para mim, tem lá, ok, posso até depois ectópico, posso até ver os exames e excluir mais, aí a gente já ficaria mais tranquilo. Uma frequência cardíaca de 100, embora seja hipertensa, está com uma PA normal, opa, tranquilo. Você vê que ela é obesa e hipertensa, e não tinha nenhuma cirurgia prévia. Então, assim, para pensar em, você vai falar, pô, deixa eu pensar nas causas de abdômen agudo. Inflamatório, obstrutivo, perfurativo, hemorrágico e vascular, pô, 41 anos, vascular, não tem nada, não é cardiopata, não é nada, eu meio que afasto. Se a gente pensar numa causa hemorrágica, até poderia, né? Será que pode ser um cisto de ovário aí, o ectópico que está causando isso? Obstrutivo, pô, hábito intestinal normal. O exame físico dela, o abdômen é globoso, mas é doloroso no hipocôndrio direito, com sinal de Murphy positivo. Então, eu acabo indo o quê? Qual o diagnóstico sindrômico? Pensando mais num diagnóstico sindrômico de um abdômen agudo inflamatório. A conduta inicial seria estabilizar o doente, fazer analgesia, né? Colher os exames complementares que a gente pediria o quê? Laboratório e pediria um exame de imagem. Provavelmente, o exame de imagem, uma mulher de 41 anos obesa, talvez o ultrassom seja um bom exame de imagem. Fazendo o exame de imagem, a gente poderia já pensar num quadro de uma colicistopatia. Aí, se a gente juntar a história, a idade, as comorbidades e o quadro clínico associado ao exame físico, acho que não tem como a gente não pensar num abdômen agudo inflamatório e numa colicistopatia calculosa. Gerando a sua hipótese diagnóstica e fazendo lá o seu exame de imagem, você vai ter o diagnóstico. Essa paciente é uma paciente real, que foi feito ultrassom, já com todos os outros exames de imagem, e a gente diagnosticou uma colicistite aguda calculosa. Essa paciente foi estabilizada, hidratação, analgesia, antibiótico, e foi submetida ao procedimento cirúrgico. E pasmem, isso aqui estava tudo dentro dessa vesícula dela, que era pequena, mas cabia todos esses cálculos. Então, a importância que eu queria concluir para vocês é que, para fazer a hipótese diagnóstica, é importantíssimo que a gente faça uma boa anamnese, um exame físico, e aí sim a gente associa direcionado ao exame de laboratório e de imagem. E se a gente tiver em mente quais são as causas de abdômen agudo, muito provavelmente a gente vai chegar muito próximo de uma real hipótese diagnóstica. E isso corta muito caminho do que ficar aquele paciente rodando, fazendo um monte de exame e voltando e retornando e vai de novo, e a gente fica sem saber o que está acontecendo, tá? Espero que vocês tenham absorvido um pouco disso daí e gostado. Perfeito, Rafael. Muito obrigado, cara. Assim, excelente aula, bem direta, né? Acho que ficou bem claro assim para o pessoal o que é importante, né? Assim, basicamente é fazer uma anamnese adequada, examinar o paciente, encostar no paciente, auscultar, palpar, percutir o abdômen, é importante. Lembrar das etiologias mais comuns, cara. Assim, você vê que a natureza é perfeita, né? A gente tem os quadros mais graves com menos incidência do que os casos menos graves, né? Os quadros isquêmicos e os quadros hemorrágicos, que são mais graves, são mais dramáticos, eles são menos prevalentes, né? Então, assim, a gente tem que ter isso na mente, né, pessoal? Eu acho que ficou muito claro também a importância da gente, como generalista ali na porta, é ajudar no diagnóstico, né? Porque o cirurgião vai estar lá esperando, a gente acaba que o nosso papel
ajudar nesse diagnóstico, guiado da forma adequada e otimizar o quadro clínico desses pacientes, né? Evitar deixar o paciente com dor, já entrar com antibiótico que cubra anaeróbio, assim, entrar com os antibióticos adequados, corrigir as acidoses, né, hiperclorêmicas, no caso o paciente está com muito vômito, né, tem perda de bicarbonato. Então, assim, o nosso papel, assim, é muito importante para que o cirurgião possa fazer o papel deles. E que ficou muito claro também é a condução e o direcionamento dos exames, né? Sim, não adianta a gente sair bombar de exame e não saber, não saber o que você espera para ver ali, né? Então, assim, é muito legal, cara. Assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que lembrar também é que hoje em dia a gente tem uma arma na mão que é o ultrassom point of care, né? Sim, para a gente ver líquido. Começou no abdômen, começou com FAST, né? Que a gente usa no trauma, mas hoje em dia já se ampliou e a gente está criando, a gente emergencista ali dentro da emergência, a gente está criando expertise com janelar bem o abdômen do paciente. É o que o doutor Rafael falou. É um exame operador dependente, mas é importante a gente saber manejar o ultrassom, fazer um curso, e quanto mais mão você tiver, melhor. Imagina, você consegue fazer um ultrassom com Doppler, fazer um diagnóstico de um abdômen, de uma isquemia mesentérica, por exemplo, você consegue fazer. É difícil, mas você tendo expertise, você vai conseguir. Você consegue ver líquido livre na cavidade abdominal, você consegue fazer diagnóstico desses quadros, dessas etiologias inflamatórias, né? Você consegue ver quadros obstrutivos. Então, assim, cada dia mais eu bato na tecla, eu sou um apaixonado pelo ultrassom point of care por causa disso, cara. A gente tem essa facilidade, é um custo baixo, né? Assim, perto do benefício, né? Você consegue ter um ultrassom hoje em dia no seu bolso, na sua mala ali, no seu plantão, e você ajudar a fazer um diagnóstico precoce desse, né? E você conseguir tratar esses pacientes, né? Sim, perfeito, assim, Rafael. Eu acho que você bateu na tecla, eu acho que não tem o que colocar aí, não. Alguém tem uma dúvida, alguém quer compartilhar alguma aflição, falar alguma coisa, algum caso, contar algum caso dramático, alguma coisa aí, perguntar alguma coisa para o doutor Rafael aí, está à disposição. Pode perguntar, gente. Dúvida deve ter, com certeza, né? Rafa, para de transmitir a sua imagem aí do. Só deixam vocês. Perfeito. Isso aí. Foi, perfeito. Vamos lá, pessoal, vamos perguntar, aproveitar aí a expertise do Dr. Rafael, alguma dúvida que vocês tenham, ou algum caso que vocês já pegaram, que vocês queiram tirar de dúvida aí. Não precisa ter vergonha não, cara, ele é dos nossos. Não, pode ir, ô, galera. Pode falar aí. Não tem problema não, sei que tem dúvida, muita dúvida, isso aí. Até porque eu trabalho em porta e toda hora eu vou lá para conversar, discutir caso, ver, ó, pensar, faz isso, faz aquilo. Mas eu, assim, eu acho que a mensagem da aula para vocês é que realmente tem que conversar, entendeu? Com o doente. Acho que se você souber quais são as causas de abdômen agudo e você vai conseguir direcionar a sua anamnese e você não precisa ser, puta, o cara que vai descobrir tudo o que está acontecendo ali, não. Mas você vai conseguir excluir muita coisa. Muita coisa. Acho que o mais importante é você excluir. Porque senão você começa a pedir exame, o que a gente vê, né? E é um custo caríssimo para os hospitais. E é muito exame, muito exame. E às vezes você pede tanta coisa que depois você não sabe interpretar, cara. Igual eu falei do negócio de ver colesterol no pronto-socorro, já vi colesterol, já vi vitamina B12, vitamina D. Falei, cara, você fala, meu, que isso, meu? O que está acontecendo, cara? O que estão pedindo isso no pronto-socorro? Mas aquele negócio, ó, pede exame, às vezes você está inseguro, pede um monte de exame. Você acha que todo mundo já passou por isso? Você vê lá, pede exame aí, volta para o próximo plantão. E vai demorar, bora. Então, eu acho que aqui é a oportunidade de poder discutir para você ser um profissional melhor. Né? Não que você vá saber tudo, não vai, ninguém sabe tudo, é difícil. Mas que você saiba, pelo menos, direcionar seus diagnósticos quando você examina uma dor abdominal. E às vezes fica muito vago, né? Você palpa, vê isso, vê aquilo e não sabe para onde vai. Você fala, pô, o que será que esse cara tem, meu?
Então, eu acho que sabendo dessas causas, você vai ter, pelo menos, uma confiança maior de poder excluir algumas coisas e direcionar seu diagnóstico. Você vê como a medicina se baseia muito no que a gente aprende ali no quarto, quinto período, que é a semiologia, né, cara? Você fazendo uma semiologia bem feita, cara, assim, 80% dos seus problemas você consegue resolver, diferenciar gravidade, né? Então, assim, eu acho que você A gente fazendo... não dá tanto valor, né? Exato. A gente é imaturo nessa fase, né? E depois que a gente vai ver o quanto isso é importante, né, cara? A Soraya perguntou, né, se o sinal de Murphy ele é indicativo de outras patologias além de apendicite. O sinal de Murphy, ele é um ponto, na verdade não é um ponto, é um sinal durante um exame físico que a gente palpa a vesícula biliar. Então, ele não é fidedigno, ele é específico para a vesícula biliar. E você vai colocar o paciente deitado, você vai colocar a sua mão embaixo do rebordo costal direito e vai pedir para ele inspirar. A vesícula vai vir de encontro à sua mão. Se ela estiver inflamada, o paciente ele corta essa respiração no mesmo momento, porque a vesícula inflamada vai gerar dor. Então, ele é um sinal específico, né, para a gente pensar em patologia da vesícula, não do apêndice. O apêndice, ele tem vários sinais que alguns médicos adoram, né, passar durante a avaliação. Mas o apêndice que é uma outra patologia, é uma outra história, mas o apêndice ele tem uma escala que chama escala de Alvorado, em que você consegue pontuar alguns sinais e sintomas durante o exame físico e você consegue chegar perto se aquele paciente potencialmente pode ter uma apendicite. E aí você pode depois pesquisar sobre a escala de Alvorada, ela leva em consideração localização da dor, o tempo de dor, se ela irradiou ou não, leucocitose, se o paciente está com anorexia. Então, são vários pontos que você vai pontuando. E dependendo do valor da pontuação, ela acaba sendo potencialmente para apendicite aguda. Não é uma coisa que você faz no dia a dia, mas é comum muito em prova de residência, principalmente no HC. O pessoal adorava a escala de Alvorada. Então, toda a prova tinha lá a escala de Alvorada para você falar se era ou não e para você dar o diagnóstico. Então, é mais para prova de residência. Ô, Rafa, o que você acha dessas novas condutas aí conservadoras no tratamento da apendicite só com antibiótico terapia, cara? Você tem alguma experiência com isso? Tem um grupo europeu que os caras começaram a divulgar na tentativa de tratar a apendicite em fase inicial com antibiótico terapia, mas não caiu por terra, né? Porque esses pacientes, invariavelmente, 30 dias depois, acabavam sendo reoperados de apendicite aguda. Em relação à apendicite aguda, o que a gente pode até um dia discutir, mas vira uma coisa mais de cirurgião, mas a apendicite aguda, o que se tem hoje de interessante é você tratar a apendicite segundo tempo. É quando você tem aqueles bloqueios importantes no exame físico, o cara chega com aquele, sabe, bloqueio aqui na fossa ilíaca direita, você palpa aquele plastrão. Esse paciente, hoje em dia, em grande centro, você faz uma drenagem guiada por imagem. Percutânea, né? Percutânea guiada por imagem, você opera esse cara depois de 3 meses. Porque o processo inflamatório diminui e uma cirurgia que ia virar uma colectomia direita vira só uma ressecção local. Então, isso sim, isso tem evidência boa. Agora, apendicite antibiótico, não dá. Não dá. Tem um colega aí que fez uma pergunta, quer ler? Bruno? Doutor, sobre a questão do contraste na tomografia. Em caso de suspeita de abdômen agudo perfurativo de causa de intestino, tem contraindicação solicitar o contraste devido à possibilidade de extravasamento. Poderia falar um pouco sobre quando não solicitar o contraste devido a esse tipo de risco? Bruno, quando a gente pensa em contraste, você tem várias vias para você fazer o contraste. A via endovenosa, que é a principal, né, e você pode fazer o contraste por via oral ou por via retal, né? Se você pensa numa perfuração intestinal, vamos lá, se você pensar em diverticulite perfurada, existe uma diferença nos contrastes. Existe o contraste de bário e o contraste hidrossolúvel. O contraste de bário não pode cair na cavidade. Então, você tem que ter esse conhecimento, ou o próprio radiologista, que daí ele vai pedir para você fazer um contraste hidrossolúvel, porque se tiver perfuração, não tem problema cair na cavidade. Isso é muito comum em perfuração de esôfago, porque se você faz um contraste de bário, cai no mediastino, puta, isso faz uma mediastinite violenta, você mata o doente. Então, sempre pensar no contraste hidrossolúvel.
Hoje, o contraste endovenoso, ele faz a maioria dos diagnósticos. Então, quando você pensa em obstrução intestinal, vou te dar aquele caso que o paciente ele está subocluído. Ele não está obstruído, mas ele está com aquela distensão. O contraste ele é muito válido, porque você faz o contraste, espera 2, 3 horas e tomografa. Aí você consegue ver o contraste por boca, aonde ele vai ter um stop. E aí você consegue determinar o ponto certo da obstrução, e aí você vai lá e opera. Então, na UPA ou no pronto-socorro, se você tem um paciente desse, você pode discutir com o cirurgião, ele fala, pede uma tomografia com contraste VO, via oral, e espera. Aí você faz o contraste hidrossolúvel. Porque se você suspeitou que em algum momento pode extravasar, vário jamais. Espero que tenha respondido aí, né, Perfeito. a sua dúvida. E a limitação da tomografia sem contraste? O que limita basicamente para vocês, cara? Então, a tomografia sem contraste, ela às vezes ela consegue te dar alguns diagnósticos. Isso muito discutido, né, nos hospitais, principalmente para abdômen agudo inflamatório. Apendicite aguda, colestite aguda, você consegue sim ver, se for um quadro clássico, você consegue. Você pode até ter protocolos que você faz primeiro uma tomografia sem contraste e, se precisar, uma tomografia com contraste. Só que assim, na minha opinião pessoal e conversando com um professor que é o Manuel Rocha, que é o cara que mais manja de tomografia de abdômen desse país aqui, e eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, pô, professor, mas e o contraste? Será que ajudaria mais? Ele falou, Arouca, sem dúvida. Se você puder contrastar, contrasta. Você vai dar o maior número de informações para o radiologista contrastando. Você não vai limitar o paciente, porque se ele precisar fazer de novo, ele vai de novo para a tomografia. Ele volta, aí espera sair o lado, aí você vai botar o cara de novo para tomografar, porque o radiologista vai ficar na dúvida. Então, hoje, vale a pena, se puder, contrastar. Né? Mas a tomografia sem contraste, nos casos muito clássicos, que às vezes você, tá ali, é mulher, né? Principalmente mulher, você fala, nossa, e aí, será que é ovário ou será que é uma apendicite? Eu acho que a tomografia sem contraste num quadro clássico poderia ajudar nisso, sem precisar ficar contrastando. Mas hoje os contrastes são muito tranquilos também. Hoje não faz aquela nefrotoxicidade igual dos antigos, então não teria problema. Perfeito. Tem mais uma dúvida da Lohana. Lohana pergunta, doutor, se o paciente precisar passar por uma laparô de emergência, por exemplo, já está tudo aberto, pode ser feita a retirada do apêndice preventivo? Lohana, a gente sempre se depara com isso, né? Quando a gente está operando os pacientes, e às vezes você está lá o apêndice pulando na sua frente e não tem nada a ver com a patologia do apêndice. A gente sim, isso aí é chamado de apendicectomia tática, né? Você opera principalmente em mulheres quando o quadro é ginecológico, porque muitas das vezes a mulher ela tem um cisto de ovário, e não precisa ser roto hemorrágico, ele pode ser só um cisto de ovário torcido, ou uma doença inflamatória pélvica aguda, uma DIPA, e mimetiza igualzinho o quadro de apendicite aguda. E você vai lá e você vai fazer exame de imagem, tá tudo borrado, o apêndice está junto naquele meio, naquela confusão. Você pode ir lá e com segurança, com respaldo jurídico, você faz uma apendicectomia tática. Por quê? Porque o apêndice vai estar ali. Se você deixar, em algum momento ele vai inflamar e a paciente vai voltar para a mesa cirúrgica. Como o apêndice ele não vai ter nenhum problema em retirar, você pode tirar e colocar no prontuário sem problema nenhum, com todo o respaldo. Então, faz sim, a gente chama de apendicectomia tática. Perfeito. Quer falar um pouco de antibiótico terapia, Rafa, aí, inicial? Isso é importante, né? Os casos de aparelho digestivo, né, esses casos de abdômen agudo que a gente viu, principalmente os inflamatórios, todos requerem antibiótico terapia. A gente sempre tem que pensar nos gram-negativos, né, que estão sempre ali, e anaeróbio. Então, apendicite aguda, a gente sempre usa aquela questão da classificação da apendicite em grau 1, 2, 3 ou 4, né? O que muda é que grau 1, grau 2, o apêndice só tem um edema e uma hiperemia, e o grau 3 ou 4 ele já tem fibrina, necrose e pus na cavidade. Então, geralmente o 1 e 2 você resolve, opera, faz um antibiótico só na indução anestésica, e aí está resolvido. Grau 3 ou 4, com pus, necrose, você tem que fazer antibiótico terapia, aí estende para o paciente de 7 a 10 dias. Quando você pensa em diverticulite aguda, a mesma coisa, né? Os antibióticos que a gente mais usa, ou é a combinação de cipro com metronidazol, né? Ou você faz uma combinação de cipro e clinda, ou você faz uma combinação de Rocefin e metronidazol, Rocefin e clinda, né? Ambos ali
tanto para gram negativo quanto para anaeróbio, né, e até às vezes para gram positivo. O que a gente discute muito, que é uma discussão que, assim, até para vocês, é a questão da pancreatite aguda, né? Usar ou não antibiótico, né? A pancreatite aguda é um quadro de base inflamatório, né? É um quadro que o paciente é quase que impossível ele fazer infecção dentro das primeiras 3, 4 semanas, ele está com um quadro inflamatório agudo, e esse paciente ele vai ter leucocitose, ele vai ter aumento de tudo. E a gente vê a maioria das pessoas entrando com antibiótico terapia. Isso é não, assim, estatisticamente e com evidência científica robusta, em 2 semanas nenhum paciente infecta com pancreatite. Independente da etiologia, Rafa? Independente da etiologia. Alcoólica, Mesmo sabendo gordurosa. que 80% dos casos vão ser por causa de colilitíase ou de pedra na vesícula, esses pacientes, em 2 semanas, eles nunca infectam. Então, isso é uma discussão muito grande, né? Quando fazer uma tomografia para pancreatite aguda e quando fazer antibiótico. O que a gente tem é quando o paciente está evoluindo mal, em quadro séptico, aí você pode sim fazer uma tomografia com contraste. Se ele tem mais de 30% de necrose, a gente chama de necrose asséptica, né? Antigamente se usava muito o imipenem para esses pacientes, ou meropenem. Hoje, cipro e metronidazol já é padrão ouro para tratamento. E mais pensando numa necrose asséptica, né? E o que mudou muito para a pancreatite era aqueles quadros de coleção e necrose de pâncreas, que antigamente o tratamento era sempre cirúrgico e atualmente não. A gente chama de step by step. Esses pacientes você só trata clinicamente e só opera se ele tiver instabilidade hemodinâmica. Não se opera mais, mesmo necrose com coleção, não se opera mais. Esse tratamento é com antibiótico ou tratamento minimamente invasivo. Perfeito, cara. Alguém tem uma dúvida? Laís sempre tem boas dúvidas aí, boas questões. O Herbert, o Igor, Giovana, Soraya. Vamos, gente. Bianca. Aproveita aí. Bater um papo. Sim. Não tem erro, não. Pode... Mila, Nia, Pedro Romão, Sabrina, Cassiane. Então é isso, né, pessoal? Acho que foi bem legal. Eu queria agradecer mais uma vez o Rafael aí pela disponibilidade do tempo, prontamente atendeu a gente aí, né? Eu queria agradecer todo mundo aí por estar presente, né? Querendo aprender, querendo estudar, se esforçando para a gente melhorar cada dia mais, nós como profissional, para a gente conseguir melhorar o nosso serviço. Isso só tem a ganhar a gente. Esse espaço aqui é para vocês, não é nem para o serviço. Quem está ganhando aqui são vocês, né? Então, eu queria agradecer o pessoal da Liga de Emergência, da Unital, que está sempre presente, os outros acadêmicos também. Então, assim, muito obrigado, né? Boa noite a todos e até a próxima aí. Daqui 15 dias vamos ter mais uma aulinha aí também, tá bom? Eu divulgo para vocês. Um grande abraço. Quer despedir aí, Rafael? Agradecer? Um abração, eu que cara. agradeço. Obrigado. Acho que essa iniciativa é muito bacana. Acho que a questão dessa educação continuada e de fazer a gente sentar aqui e discutir isso é muito bom, né? A gente às vezes fica muito longe do grande centro, onde isso é rotina, né? E a gente depois quando faz uma aulinha dessa, vê o quanto é importante a gente ter essa educação e discutir. Acho que é bom, eles têm que aproveitar, têm que tirar dúvida, não tem que ter vergonha, tem coisa mesmo que vai perguntar e vamos lá. O negócio é todo mundo aqui acrescentar um pouquinho mais ali para depois, amanhã, fazer o melhor para o paciente. Acho que a Sabrina tem uma dúvida aí antes de terminar a aula. Pô, vamos lá, Doutor, Sabrina. desculpa, sua aula estava quase acabando, mas eu tenho uma dúvida. Não, tá nada. Pode mandar bala aí. É sobre úlcera perfurada. 9h26 ainda. É porque acaba que é muito difícil esse diagnóstico para a gente que está na porta, porque a gente faz exame, não necessariamente eles vêm alterados, e ainda mais agora que a gente está sem outros exames, como a tomo para descartar diagnóstico diferencial, então a gente tem um raio-x que também não vê nada. Teria alguma coisa além de uma boa anamnese para a gente poder pensar mais em úlcera perfurada? Assim, com certeza, a história e o exame físico é fundamental. É fundamental, né? Se você falar justamente de úlcera perfurada, o quadro clínico de úlcera perfurada, ele é muito característico. Ele é muito característico. É aquele quadro que o paciente, ele já vai chegar para você com uma dor abdominal intensa, de início agudo,
ele chega sudoreico, sabe? Com aquela face de dor, na posição maometana, porque se ele esticar o abdômen, aquilo dói demais. Aí você vai examinar, ele vai ter aquele abdômen em tábua. E na história, ele vai com certeza referir para você abuso de algum tipo de medicação. Ou ele é etilista, bebe pra caramba, fuma e toma de tudo, ou é aquele cara que tem, que eu falei ali na aula, né? O cara que tem alguma doença ortopédica e, pô, uma dorsalgia, ou alguma coisa que ele faz abuso crônico de anti-inflamatório. Ou o cara, você vai, eu tô tomando corticoide, alguma coisa você vai colher, mas o quadro clínico, ele é muito típico no quadro de úlcera duodenal perfurada. Então, esses casos, assim, dificilmente ele vai para tomografia. Esse cara, ele faz um raio-x, você vai ver sinal de pneu peritônio, você vai operar ele com raio-x. Eu, assim, nesse caso clássico, eu acho que eu nunca fui para uma tomografia. Eu acho que no exame físico, você vai olhar o cara e falar, meu Deus, esse cara tá ruim, tem alguma coisa aqui. E o raio-x vai te mostrar junto com a história. Perfeito, porque eu tinha esse medo, assim, de a tomografia diagnosticar outros diagnósticos diferenciais, né? Porque até para úlcera perfurada ele não vai ter diferença. O que muda, assim, ó, o que eu já vi acontecer. Você sabe que o cara tem muito provável um quadro de abdômen agudo perfurativo, aí você foi lá, fez o raio-x, tem pneu peritônio. Aí você pode perguntar, mudar sua pergunta e falar, eu preciso fazer algum exame complementar se eu já tenho um diagnóstico de abdômen agudo perfurativo? Se o paciente estiver estável com o abdômen agudo perfurativo, a tomografia ela pode te ajudar a traçar o seu objetivo na cirurgia. No sentido de eu ver se a perfuração foi lá do divertículo, por exemplo, ou se foi uma perfuração do estômago. Isso pode te ajudar, mas no paciente estável. No paciente instável, é laparotomia. Não tem o que conversar. Eu estou te falando isso porque eu já tive um caso esse ano de um colega que foi operar um cara, o cara estava estável, tinha pneu peritônio raio-x, não, isso aqui é úlcera. Ele abriu, eu estava ajudando, eu olhei e falei, ué, cadê a úlcera, cara? Aí eu falei, calma aí, eu estava como segundo cirurgião, cheguei no plantão para ajudar. Eu falei, espera um pouquinho, eu fui lá, ele tinha feito tomo. Aí eu fui lá, olhei a tomo e falei, cara, ele tem um diverticulite aguda, perfurada. Então, nesse caso, a tomografia poderia ajudar, se o cara tivesse visto, certo? O que você vai fazer durante uma cirurgia. Tudo bem, aí até vai. Mas no paciente instável, pneu peritônio, não tem, é laparotomia, aí vamos embora. Tem o que fazer. Esse é um diagnóstico, a clínica é soberana. Esses pacientes etilistas são muito difíceis, né, cara? Principalmente no contexto de hemorragia digestiva, né? Você não sabe se o fundo cirrose, varizes de circulação colateral, varizes de esôfago. Aí começa a misturar muita coisa, aí realmente às vezes precisa de uma imagem melhor para você definir. Exato. Mas o perfurativo é um quadro... os dois quadros que são mais agoniantes é o perfurativo, quando o cara vem com o abdômen agudo em tábua, e o abdômen agudo isquêmico, né? Isquêmico, cara. Esse abdômen agudo vascular, ele não tem jeito. Esse é dramático, né, cara? Esse é dramático, porque o cara tem uma dor violenta, e os exames, às vezes, tá tudo normal. Esse é complexo. Puta, cara, é uma coisa que você fala, caramba, não é possível. Mas eu acabo operando pelo quadro clínico do cara. A dor é tão grande, fala, pode abrir que tem isquemia. E aí depois você acaba abrindo e tem isquemia mesmo. E a mortalidade é muito alta, né, cara? De uma mortalidade alta. Porque esses caras, a maioria são cardiopatas graves, fibrilando horrores, então do intraoperatório o cara desestabiliza. E também o cara vai chegar com uma dor epigástrica dessa intensidade, a primeira coisa que você pensa é em parede inferior do coração, você pensa que é infarto. E aí você vai seriar a troponina e o caralho, não vai vir positivo. Diagnóstico diferencial, você vai acabar indo atrás, o cara tá infartando. Mas esses caras são dramáticos, cara. A dor E aí, quando você vai ver, já não tem mais o que fazer, né, cara? O cara já tá cético, chocado. E o Esse dia eu queria um cara com um quadro desse, com dor e anticoagulado, com NR de 5. Putz. E com isquemia mesentérica. Ainda com dose errada de Marevan, né, cara? Tomando um Marevan igual água, sem nenhum controle de NR. E fez, cara. Ele fez uma hipercoagulabilidade. Eu não sei como. Ele trombosou e fez uma isquemia mesentérica. Eu falei, caramba, não é possível. Marevan, cara, hoje em dia tinha que acabar, né? Deixar só para esses valvulopatas mesmo que fazem
Porque, cara, um paciente com FA tomar Marevan é sacanagem, cara. Deixar para os NOACs, né, cara? Não dá mais, né, para falar em O Nia Marevan. fez uma pergunta, ó, se tiver... ó, vamos lá, lógico que tem tempos. Só queria tirar uma dúvida sobre a conduta da necrose infectada. Não sei se perdi, mas nesse caso, o procedimento é indicado. Não, isso que eu falei, Nia, mudou muito. Pancreatite aguda, nossa, se você pegar as indicações antigas, antes da década de 90, era tudo tratamento cirúrgico, laparotomia para fazer necrosectomia, né? Hoje não se faz mais necrosectomia para os pacientes são tratados todos com antibiótico terapia, né? E você só opera esses pacientes em caso de instabilidade hemodinâmica. Hoje, todos os guidelines, todos os consensos, mas hoje o que manda, para você ver trabalho, igual você está falando, é guideline. Guideline é reunião de cara que se fala que é expert e quer passar um consenso aí para que você faça. Acho que hoje as meta-análises, revisões sistemáticas e os estudos controlados, randomizados, é o que manda, que é onde tem uma metodologia científica boa. Esses estudos mostram que hoje não se faz mais necrosectomia. Hoje é tratamento com antibiótico, terapia, e quando o cara estabiliza e precisa operar, cara, se você for ver nos grandes centros, é só radiointervenção, tudo radiologia intervencionista, tudo percutâneo, drenagem percutânea, e se for operar, laparoscopia. Então, hoje mudou muito. Lógico que não é a nossa realidade, né, mas na nossa realidade a gente só opera se o cara tiver estabilidade. É igual, tem alguma terapia endovenosa para quadros isquêmicos abdominais, tipo isquemia mesentérica, intravascular? Existe? Difícil. É difícil ter acesso, né? Difícil acesso naquele... Ali é muita ramificação, né? A gente tem muito... de intervenção assim... Cara, o que muito mudou era baço, né? Porque era muito difícil operar um baço no HC, cara, porque os caras, a rádio intervencionista pegava todos para fazer embolização. Os caras embolizam, o duodeno emboliza muito. Os caras têm a manha de chegar ali e conseguir embolizar sangramento, úlceras que estão sangrando, eu já vi muitos casos lá em cima, mas para embolia de delgado, não tem, porque sai da mesentérica, cara, é uma chuva de ramo que você não consegue, você não sabe onde que é. E trombolizar, cara? Será que tem algum estudo que fala em trombólise, quando você suspeita, tem uma grande suspeita? Já ouviu falar alguma coisa? Não, para aparelho digestivo não vi, cara, Não tem, né? Nenhum estudo legal que fala para... Não tem nada que indique trombolizar. A gente não vê, é difícil pela arcada, né? A arcada sai a mesentérica superior e sai uma arcada violenta, cara, é muito ramo. Então você não consegue achar, a não ser que porque se você embolizar a mesentérica superior, você para o fluxo para tudo acontecer. Você não vai conseguir achar onde você vai trombolizar onde está obstruído. Aí você vai soltar para tudo quanto é lado. Então, beleza, galera. Acho que tá bom, né? Por hoje. Obrigado, Rafa, mais uma vez, cara. Eu acho que... valeu. Obrigado a vocês. Só acrescentou. Mais pra frente aí nós vamos pedir mais uma aula sua aí, alguma outra coisa. Tem muito para acrescentar aí, beleza, cara? Eu gosto, cara. Se você chamar aí, eu me programo e vamos lá. Perfeito, te agradeço. A galera afiada aí. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado mesmo. Um grande abraço para todo mundo. E qualquer coisa a gente está à disposição aí também, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abração. Valeu. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado. Tchau, tchau.